Olá, eu sou Vanessa Matos, jornalista Master Coach, e hoje eu estou aqui para conversar com a Elisa Távora, psicoterapeuta sistêmica e especialista em família, né, Elisa? Tudo bem? Tudo bem, que bom estar aqui com vocês. Então, Elisa, conta pra gente qual é a diferença de psicoterapia, né, a tradicional, que as pessoas já estão acostumadas a falar, né, vou na psicóloga, vou na terapeuta, para a psicoterapia sistêmica. Bom, principalmente a psicoterapia sistêmica familiar, ela acontece com todas as pessoas ao mesmo tempo dentro do consultório, né, essa terapia familiar. Ou psicoterapia familiar, né? Algumas outras abordagens também adotam isso, né? Não só a sistêmica, né? Dentro da sistêmica, o nosso critério qual é? Quem mora naquela casa, né? Então, vamos pegar um exemplo, né? Para ficar mais simples. Tem um adolescente de 15 anos que está com um problema, com um sintoma, a gente entende isso como um sintoma da família. Então, se essa família tem mais um outro irmão de 8 anos, esse de 15, o pai e a mãe. Então, são convidados os 4 para virem ao consultório e a gente vai fazer uma sessão familiar, né, e entender, fazer uma leitura, né, entender o que está acontecendo com essa família. E aí, no decorrer, pode ser que siga com os 4, né, e que tem momentos que é o casal, o pai e a mãe, tem momentos que vão vir os irmãos, tem momentos que vai vir só o adolescente, né, mas não se perde o olhar, né, ou busca-se ter esse olhar da família, entendendo a pessoa que ela faz parte de um sistema, né, do sistema familiar. Entendi. Né, essa é a diferença principal, né, da psicoterapia tradicional, que via de regra é individual, né. E agora, nessa época de pandemia, as famílias estão, na grande maioria, em casa, né? Convivendo. Pelo menos a minha, nós estamos, né? Só que lá em casa a gente tá assim, eu em casa com as crianças, porque o meu trabalho me possibilita isso, né? E o meu marido continua com a rotina de trabalho. Só que isso causou algumas coisas, mudanças familiares, né? Como que a terapia sistêmica pode me apoiar nisso? Né? De que forma que eu posso trazer técnicas, de repente, da terapia sistêmica familiar para dentro da minha casa, para o meu lar ficar mais tranquilo? Sim, então essa situação de distanciamento social pegou todo mundo de surpresa e a gente precisou se adaptar de uma maneira muito rápida a tudo isso, né? Sim. Então o compartilhamento do mesmo espaço, seja para estudar e trabalhar, né? Muitas famílias têm que compartilhar o mesmo espaço, o mesmo computador, né? Enfim, Sim. Uma série de adaptações muito rápidas, né, foram necessárias, e o tempo de convivência passou a ser muito maior, né? Claro que tem variações, mais ou menos como você colocou, né? Que um sai, outro fica e etc. Sim. Mas isso foi alterado de uma forma drástica e ainda por cima, acho que é importante a gente lembrar que foi tirado grande parte do lazer ou de outras coisas que traziam para alguns relaxamento, assim. alívio, né? Para alguns distrações, né? Das mais variadas, seja para alguns é o futebolzinho, para outros é a saída com a amiga, com as amigas, para as crianças, né, ir num parque, na casa dos amiguinhos, isso foi tudo tirado abruptamente, né? Sim. E toda a ansiedade que essa situação traz. A questão da convivência familiar ou convivência humana é sempre um desafio, né? Se a gente for pensar como ferramentas, né, que você cita da sistêmica, eu acho que a sistêmica ela tem algumas preciosidades, né, bem interessantes. Um é que a gente enxergar a família sempre como um todo, como um sistema, né? Então, vamos pegar uma família 4 pessoas. O que acontece com a gente sempre entende o sistema, aquele que compartilha, que mora na mesma casa, né? Então, se acontece alguma coisa com uma dessas 4 pessoas, inevitavelmente isso vai afetar as outras 3, né? Não adianta a gente pensar que é só esse aqui que tem a situação ou que tem o problema, né? Isso interfere em todos. E, então, esse é um pensamento, né? Que vai contra aquela ideia de rotular, né? Esse aqui é o meu filho que tem TDAH, ele até pode ter alguns sintomas disso, né? Essa aqui é minha filha que é depressiva, ou a minha mãe que é
tem depressão ou bipolar, né? E que acabam sendo rótulos, né? Muito além daquele comportamento que as pessoas, de fato, elas podem apresentar alguns comportamentos nisso, mas ela não deixa de ser uma pessoa, né? E quando a gente rotula demais, isso mistura, né? E aí como se os outros não tivessem nada a ver com isso. E a convivência, ela sempre vai ou favorecer ou piorar a situação. Certo. Né? Ninguém está isolado. Então, essa é uma questão interessante da sistêmica. E outra é, assim, que a gente pode ter relações mais saudáveis e talvez é um termo um pouquinho técnico, mas muito fácil de entender, que pode ser mais funcionais ou mais disfuncionais. Né? Como é que são relações mais funcionais, né, dentro de uma mesma casa e no momento que está todo mundo tendo que compartilhar como nunca, né, as rotinas, né, a rotina de estudar, a rotina de trabalhar, de cuidar da casa, de se divertir em casa, que a gente está reaprendendo a fazer isso, porque a gente sabe viajar, sair passear, né, mas como é que se diverte em casa? Né? Voltando no tempo, né? Voltando no tempo e com uma série de restrições, né? Sim, eu me peguei esses dias brincando de amarelinha com as crianças. E aí, quando eu conto pra eles, assim, que na minha infância nós fazíamos campeonato de amarelinha, eles não se acreditam, né? Porque, assim? Como era feito o campeonato de amarelinha, mãe? Né? Porque pra eles hoje é campeonato de videogame, é coisa online, é uma outra vivência, né? Só que uma hora até isso cansa, né? Então a gente tem que trazer o que para nós era muito comum, para eles é quase que reinventar, né? É como se a gente estivesse reinventando as brincadeiras com eles. Mas assim, eu tenho na minha família, em casa, nós temos assim, digamos, o privilégio de ter, além de um bom convívio, né, as crianças são mais tranquilas, assim, eles aceitam muito bem as regras da casa, né, agora é a hora do irmão estudar, agora é a sua hora, e, enfim. Mas quando a mãe não consegue fracionar isso com os filhos, né, o que você sugere quando a mãe tem mais de um filho? Como é que ela vai cuidar disso, desses horários e fazer essa fração, né? Essa rotina, porque assim, só impor, não resolve, a situação não funciona, já né? É bastante delicada, você concorda, Elisa? Que a situação já está bastante delicada, as pessoas já estão bastante sensíveis. Eu vejo assim que as crianças, nós adultos, a gente ainda reclama, né? A gente põe para fora de alguma forma. Agora eu percebo pelos meus filhos, por exemplo, hoje um deles falou assim: mãe, eu gosto muito de estudar com você, mas eu queria muito estar estudando com a minha professora. Entendeu? Então, assim, ele tá legal em casa pra ele, mas ele queria. Então, assim, foi uma forma de ele expressar isso, mas até então, digamos que ele estivesse sofrendo calado, né? Sim. Então, assim, como é que você dá, como é que você aconselha, digamos assim, para essa nova rotina, para as mães ou para os pais, para quem está em casa cuidando das crianças, né? Primeiro eu quero fazer uma observação desse comentário do seu filho, né? Outro dia eu ouvi uma reportagem do Leandro Carnal que eu achei fantástico que ele falou, né? Que o maior aprendizado que uma criança, um adolescente pode ter nesse momento que a vida escolar virou do avesso para eles, né? Mais do que para nós, né? Por mais que todos em algum nível estão tendo alguma adaptação, mais do que aprender questões técnicas e curriculares, que são importantes, sim, tem lá a sua importância, mas vão ter muitos anos escolares ainda pela frente, né? Já tiveram e terão muitos, é aprender a se adaptar. Né? Essa capacidade de adaptação, essa resiliência que foi, né, solicitada numa intensidade tão grande e tão rápida, né? Isso vai marcar, né? Essa capacidade de se adaptar é válido para qualquer profissão, para qualquer realidade, para qualquer tempo, né? Esse é o maior ganho deles, né? Legal, né? Muito mais do que qualquer ganho escolar, que faz parte da ansiedade das mães e dos pais. Meu Deus, não quero que meu filho fique para trás. Será que ele não vai aprender? Será que ele não vai entender? Ok, vai ter tempo, e as mães de repente estão tendo que ser meio professora, os pais também. Então, mas assim, respondendo a sua pergunta, primeiro eu penso que não é uma questão que a mãe, né, não é um fardo da mãe, é dos pais, né, isso faz parte do papel, né, de pai e mãe, né, parental. Então, que os pais possam pensar juntos qual a melhor estratégia. Será que vale fazer alguma adaptação em casa? Aí eu vou falar um pouquinho, né, da minha realidade. No começo era assim, isso vai passar rápido. Não vai, né? Não vai. A gente não sabe quando, né? Isso é um pouco até, às vezes a gente
acaba se enganando, né? Então, será que precisa mudar um móvel de lugar, puxar mais um ponto de internet, mais um computador? Às vezes é com os recursos que tem em casa mesmo, né? Então, organizar essa rotina tanto fisicamente quanto na sistemática, né? Mas isso é uma família funcional, né? Uma família que cada um tem o seu papel. Então, o papel de definição, de uma forma estruturada maior, é do pai e da mãe. Sim. Né? Claro que conforme a idade, se a gente está falando de um filho adolescente, é natural que ele vá buscar ter mais espaço para falar, para dar sua opinião, mais autonomia, né? É uma grande necessidade que a família vá dando mais autonomia, né? Proporcional à idade, né? E aí possa organizar as rotinas e que os filhos possam ser filhos, né? O que parece uma coisa tão óbvia, né? Um filho ser filho, né? Um pai ser pai, uma mãe ser mãe, ou quem cumpre essa função, né? Em diferentes configurações familiares. Mas um filho não precisar se preocupar com questões que são do pai e da mãe. Por exemplo, uma questão financeira, um problema, ou como um conflito entre o pai e a mãe. Quem tem que resolver é o pai e a mãe. Né? E que os filhos possam se dedicar à sua rotina escolar e a gente tem visto assim, por um lado está sendo muito difícil essa adaptação à rotina escolar, né, em casa, etc. Por outro, é muito estruturante para a criança, né? Porque por mais que seja tão diferente, ele ainda tem contato, ele tem uma rotina, não é? Porque a gente não está em férias, né? Não, pelo menos lá em casa não. Não, e nas escolas em geral não está, né? Então, para a criança isso ajuda. São tempos estranhos, são tempos diferentes, né? E algo assim que é interessante, que as famílias possam falar, compartilhar sobre o que estão sentindo. Então, os pais possam falar, para mim tá difícil. Para mim isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal. Né? Não tem como tapar o sol com a peneira. Vamos desligar o noticiário para ninguém ver. Não, nesse momento é saudável que as crianças entendam o que está acontecendo e que entendam que a tendência mundial é que estressem um assunto e só falem naquilo, né? É uma tendência e é um aprendizado que vão tendo e vão filtrar. Né? E vão poder falar também dos próprios sentimentos, como você falou, né? E aí eu me lembrei da minha filha, no sábado, agora foi o primeiro contato que ela teve com uma amiga, que elas fizeram uma negociação de venda e compra de brinquedos entre elas, tudo virtual lá. E aí, então, a gente foi entregar para a amiga e aí a gente já combinou, a mãe da amiga também já estava tudo combinado, olha, vocês não vão poder se encostar, vocês não vão poder se abraçar, melhor amiga, 11 anos, máscara, e daí chegaram lá, daí abraçaram assim, né, e daí colocaram uma mão, outra mão assim, eu tirei foto e tal, daí, tá, tchau, e daí ela entrou no carro, minha filha entrou no carro, daí ele andou um pouquinho dela, mãe, que estranho tudo isso, né, e aí ficou quietinha, nunca imaginei que eu ia ver ela e não poder fazer nada, né, então... É o simples fato da criança poder falar, processar isso, né, e lidar com uma certa naturalidade. Né? E que outros meios que vai poder estar podendo hoje? É brincar eletronicamente, é brincar com a mãe, com o pai. É até interessante que eu tenho ouvido relato de muitas famílias, de crianças que não estão sentindo falta de sair. Porque era talvez uma overdose de sair, compromisso, e de repente acalmou, tá tudo em casa... Né, como se estivesse vivendo um déficit de ficar em casa, de curtir o cachorro, de curtir os brinquedos, de curtir em casa. E talvez nem seja o fazer nada em casa, porque a escola está exigindo muito em geral, né? Sim, a escola. E assim, né, Elisa, esse lance de estar em casa, para mim, está sendo muito gostoso, tá? Porque assim... Como eu tenho 2 filhos, um de 10 e outro de 8, né? Assim como você está falando, eu também tinha muito compromisso. Era trabalho, era levar para a escola, trazer do inglês e o marido sempre junto e às vezes viajando. Então, assim, era muito corrido. A mãe turista. A mãe, né? A mãe Uber. Então, assim, tinha muita coisa para fazer. E hoje eu me pego. Nós fizemos uma horta em casa, nós fizemos o jardim, nós estamos estudando juntos, assistimos filmes, né? Jogar amarelinha. Amarelinha, eu cozinho mais, sabe? Esses dias eu achei muito engraçado que o mais velho, ele saiu uma afta na boquinha dele, e aí ele falou assim pra mim,
poxa mãe, saiu logo agora que você tá fazendo tanta coisa gostosa. Eu achei tão engraçado. Tipo, eu não vou poder comer direito, né? Porque assim, são coisas que ele tá vivendo que também tá fazendo diferença para ele, né? Mas a minha pergunta para ti é a seguinte: qual vai ser o valor disso futuramente? Psicologicamente para ele, qual vai ser o valor disso? Será que ele vai lembrar disso? Como ele vai se lembrar dessa fase, né? Como não lembrar, né? Porque, pelo que você fala, é memória afetiva, né? Memória afetiva é convivência, né? É a convivência que estava sendo um calcanhar de Aquiles. Claro que é muito difícil generalizar, cada família tem uma estrutura, uma forma, né? Mas a convivência estava sendo deixada em segundo plano em nome de uma educação, em nome de acumular ou conquistar, né? A gente, naturalmente, as famílias têm a sua fase de conquista, de conquistar a sua casa, a sua estabilidade financeira, enfim. A gente vive num mundo que ter um filho custa, né? Bem Não caro, tem, né? Custa. Só que para eles, o que tem valor, né? Então, certamente, a família que está conseguindo ter uma convivência e que possa lidar com as suas frustrações, porque na sua experiência está sendo muito legal, né? E talvez você está focando no que você está ganhando, não no que você está perdendo, né? Exatamente. Né? No que está vindo de aprendizado nessa pandemia, né? E aí fica mais fácil para quem está ao entorno também entrar nessa vibe, né? Querendo ou não, a família, os filhos sentem muito o que os pais sentem. Então, se o filho está muito angustiado, está muito difícil, os pais devem olhar um pouquinho para si, tá? Como é que tá para mim? Né? Tá difícil, tá fácil, eu tô lidando com isso. A gente tem uma ideia cultural como se o pai e a mãe tem que sempre ser super forte, super bem resolvido, perfeito, dar conta, não pode mostrar, né, que tá triste, porque isso é sinal de fraqueza, não pode mostrar mau humor. Por que não? Claro que não é adequado eu viver de mau humor sempre. Hoje eu falei, tô de mau humor. E a minha filha, por quê? Não sei. Ainda não entendi, mas eu tô, Quando daqui eu a pouco souber, eu te explico. Não é com você, né? Como tem dias que ela tá de mau humor, ainda mais pré-adolescência, né? Tem dias que eu vou estar triste e eu posso demonstrar isso para minha filha? Eu posso, o que não é funcional, o que não é correto é eu descarregar nela, né? Eu querer, por exemplo, eu brigar com meu marido, ficar super chateada, aquele nó na garganta e desabafar com ela. Isso não é funcional, né? Isso não é adequado. Eu posso dizer, olha, eu estou chateada porque eu estou com um problema e eu estou triste, mas isso vai passar, eu vou conseguir resolver. Tem um limite, né? Eu não preciso esconder a emoção. Não é legal fazer do teu filho, digamos assim, o teu terapeuta. Nem o confidente, né? Nem o melhor amigo, nada disso, né? Mas muito legal isso que você colocou. Certamente esses tempos serão lembrados pelas crianças, eu tenho certeza, com as memórias afetivas, né? Elisa, então, finalizando aqui, eu quero te dizer que eu adorei conversar contigo. Acho que as dicas que você deu, elas vão ser muito valiosas para as famílias agora, nesse momento, tá? E espero que a gente possa conversar outras vezes. Legal, muito obrigada. Foi ótimo estar aqui com vocês, foi muito gostoso conversar com você também. Que bom.